Olá pessoal, meu nome é Anderson Toledo e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta laço poligonal. Tá? Antes de dar início à aula, eu peço para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, curtam essa publicação, esse vídeo, não esqueçam de deixar os comentários sobre o que vocês vêm achando sobre as aulas, tá? Vocês têm alguma dúvida ainda, para que eu possa sanar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos para a aula. Nesta aula vamos falar um pouquinho também sobre a ferramenta laço poligonal. O que a ferramenta laço poligonal faz no Photoshop, Anderson? Ela faz basicamente a mesma coisa que a ferramenta letreiro faz. Ela faz seleção. A diferença aqui é o seguinte: aqui na ferramenta letreiro você cria formas já definidas, tanto a quadrada, que ela está com um pouquinho de difusão, vou deixar em 0, Ctrl D para desfazer a seleção. Olha lá, ela fica quadradinha certinha. A diferença com a ferramenta laço é que você consegue montar ou fazer a seleção do jeito que você quer. Como assim, Anderson? Você vai clicar lá, não esqueçam das teclas de atalho, tá? A tecla de atalho dessa ferramenta é a tecla L. Então, vou lá, cliquei a tecla de atalho, já está selecionado. Vou dar um clique aqui, tá vendo que ela cria uma ligação com a ferramenta onde eu cliquei? Por quê? Eu posso ir clicando aonde eu quiser, que aí ele vai fazer a forma que eu quiser. Quando você estiver satisfeito com a forma que você fez a seleção, você vai lá no ponto inicial e ele vai formar uma bolinha do lado da ferramenta, tá vendo? Que ele quer dizer o que? Ele vai fechar aquela seleção. Cliquei, ele selecionou. Lembra que na última aula eu falei sobre a ferramenta mover? Que eu vou clicar com a letra Alt e ele vai duplicar isso que eu acabei de fazer. Tá vendo? Ele duplicou, não criou uma nova camada, mas ele duplicou aquela seleção que eu fiz. Eu ainda consigo mexer, mas se eu der um Ctrl D, eu já não consigo mais mexer. Então, pessoal, uma coisa bacana aqui, vocês viram que quando eu arrastei para o lado, eu havia segurado a tecla Alt para que eu viesse a duplicar, né? Ferramenta mover, eu cliquei, tecla Alt, segurei e arrastei. Lembra que a ferramenta mover ela duplica? Então vocês viram que ela duplicou aquela seleção que eu fiz, que eu joguei aqui, soltei, dei um Ctrl D, ela ficou tudo junto, né? Uma forma única. Por que eu apertei a tecla Alt? Porque se eu fizer a seleção, não clicar na tecla Alt para mover alguma coisa, uma seleção, ele vai recortar, ó. Ele vai mover aquela ação, vai recortar e vai ficar um espaço vazio. Então é um outro recurso também que a ferramenta mover, juntamente com a seleção, com a ferramenta de laço faz, tanto a ferramenta laço quanto a ferramenta letreiro fazem, é quando você faz a seleção e você vai mover aquela seleção sem apertar nenhum botão, ela recorta aquela opção aquilo que você selecionou. E se você der um Alt e mover, ela vai duplicar. Assim como se não tiver nenhuma seleção, vou dar um Ctrl Z novamente, Ctrl Z. Se não tiver nenhuma seleção e eu quiser duplicar a camada, eu vou em Alt, arrasto, ela duplica a camada. Então ele faz justamente isso. Ele faz uma seleção de acordo com o que eu quero selecionar. Isso é muito bom. Aqui eu estou fazendo uma forma bem básica, bem fácil para vocês. Mas se de repente você quiser tirar uma pessoa, né, aquela pessoa, aquele passarinho, aquela pessoa indesejada da sua foto, com essa ferramenta você consegue contornar aquela pessoa ou contornar você e colocar em outro ambiente.
né? Para quem tá iniciando, é muito legal isso. Ela também tem outras ferramentas, tá? Que é a ferramenta só laço aqui, ó. Você vê que ela é mais redondinha. Por que que ela é assim? Porque ela é um pouquinho diferente na forma como você trabalha. Em vez de aqui na ferramenta laço poligonal, você vai clicando e vai fazendo a seleção, certo? Vocês viram que aí eu cruzei, ele vai fazer uma seleção um pouquinho diferente, não vai ficar certinho. Ele fica bem quadradão, porque eu vou clicando. Porém, se eu utilizar essa ferramenta, só a ferramenta laço, como você utiliza? Você pressiona o clique e segura e vai fazendo a seleção. Quando você estiver satisfeito com a seleção que você fez, você solta o botão esquerdo do mouse, que ele completa onde tiver. Isso é muito legal também, para você criar formas completamente diferentes, tá vendo? É uma ferramenta muito bacana também. Mas essa ferramenta ela é mais utilizada para quem já tem um domínio um pouco maior do Photoshop, quer fazer aquela seleção mais precisa, não aquela seleção bem quadrada que a ferramenta laço poligonal te traz, que ela é bem quadradona, né? Para você conseguir fazer um contorno de um círculo, você tem que ir ali, ó, milimetricamente fazendo para tentar contornar uma coisa redonda, e nem sempre fica perfeito. Então ela é mais indicada para quem já está mais acostumado com essa ferramenta seleção, que você consegue fazer a seleção mais precisa ali, tá? E aí eu tenho uma outra ferramenta também do laço, que é o laço magnético. Como assim, Anderson, laço magnético? É da mesma forma como você usa a ferramenta laço, a ferramenta laço magnético, ela faz a mesma coisa, porém ela vai te ajudar, porque ela vai se segurar onde ela vê que tem pixels diferentes. Vamos fazer essa seleção aqui, ó. Olha lá, eu vou clicar e vou segurar e vou arrastando, tá vendo? Que ela acompanha aonde tem a diferenciação de pixels. Claro, você tem que ter uma mão muito boa também para ficar bem precisa. Ela não vai ficar perfeita, mas ela te ajuda, tá vendo? A manter, você vê que eu desvio um pouquinho o mouse, ela tenta manter o mais próximo possível do azul, tá vendo? Vou desviar um pouquinho aqui para vocês, ó. Ela vai seguindo, mas ela tenta sempre seguir aonde tem a diferenciação de cores. Por isso ela é magnética, que ela vai seguindo aonde ela vê que tem muita diferença de pixels, né? E aí quando eu finalizar e eu soltar o mouse, ela vai me trazer a seleção. Tá vendo? Muito legal também, né? Nessa aula a gente fica por aqui sobre a ferramenta laço. Mais pra frente a gente vai, conforme for passando os vídeos, a gente vai falando sobre as demais ferramentas. Eu sei que é um pouco maçante, é um pouco chato falar sobre ferramenta por ferramenta, mas essa série de tutoriais que eu tô fazendo é justamente para quem tá iniciando, para quem não tem conhecimento nenhum de Photoshop, tá? Mais pra frente, ao decorrer dos cursos, ao decorrer das aulas, eu já estou fazendo vídeos sobre para quem já tem um nível mais avançado de Photoshop. Então, para você que tem um nível mais avançado de Photoshop, procura aí nos vídeos seguintes que vai te ajudar melhor, tá? Para quem tá iniciando, esses vídeos são os mais adequados, beleza? Então não esqueçam de se inscrever no canal, curte o vídeo e deixe seu comentário sobre o que você achou. Se tiver alguma dúvida, é só deixar que eu vou responder todas. Bom, até a próxima aula. Fui!